Em Apocalipse 12, 1, 14 e 20, encontramos um interlúdio dos acontecimentos, uma pausa dramática que nos leva aos bastidores do grande conflito cósmico, revelando as forças espirituais que atuam por trás das cenas da história humana. João, em sua visão, nos transporta para além dos selos, das trombetas e das taças, para que possamos compreender a verdadeira natureza da batalha que se desenrola desde o princípio dos tempos. Esta sessão não segue uma cronologia linear estrita, mas funciona como um painel pintando com cores vivas e símbolos poderosos os principais protagonistas deste drama divino: a mulher, a criança, o dragão, a besta do mar e a besta da terra. É um mergulho profundo no coração da guerra espiritual, mostrando a origem do mal, a perseguição ao povo de Deus e a soberania inabalável do Cordeiro, culminando em uma mensagem poderosa de vitória, advertência e julgamento iminente que ecoa através dos séculos. A cortina se abre em Apocalipse 12, com uma cena celestial de tirar o fôlego. Viu-se um grande sinal no céu: uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Esta mulher gloriosa, que clama em dores de parto, é um símbolo multifacetado, representando em primeira instância a nação de Israel, o povo da aliança através do qual o Messias, a criança, viria ao mundo. As 12 estrelas remetem às 12 tribos de Israel. Ao mesmo tempo, em um sentido mais amplo, ela representa o povo fiel de Deus ao longo de todas as eras, a igreja que gera filhos espirituais para o reino. A sua angústia reflete os sofrimentos e as provações que o povo de Deus enfrenta ao longo da história, na expectativa da redenção. Diante dela surge o antagonista principal, um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. A própria Escritura o identifica inequivocamente no versículo 9. A antiga serpente chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. O dragão, em sua fúria, posiciona-se para devorar o filho da mulher assim que ele nascesse. Este é um retrato vívido da tentativa de Satanás, ao longo de toda a história de Israel, de impedir o nascimento e a missão do Messias, desde as ameaças dos faraós até a matança dos inocentes por Herodes. Contudo, o plano divino é inabalável. O Filho, que há de reger todas as nações com vara de ferro, uma clara referência a Cristo, é arrebatado para Deus e para o seu trono, simbolizando a sua ressurreição e ascensão, garantindo sua vitória sobre a morte e o diabo. Com a ascensão de Cristo, a batalha muda de cenário. Uma guerra explode no céu. Miguel e seus anjos lutam contra o dragão e seus anjos. O resultado é a expulsão de Satanás do céu, lançado por terra. Esta queda não significa sua aniquilação, mas a restrição de sua esfera de acusação. Ele não pode mais se apresentar diante de Deus como o acusador de nossos irmãos. A vitória no céu é proclamada com uma voz potente. Agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo. No entanto, essa vitória celestial desencadeia uma fúria ainda maior na terra. Sabendo que tem pouco tempo, o dragão volta sua ira contra a mulher. Ele a persegue implacavelmente. Mas Deus, em sua providência, concede à mulher 2 asas de grande águia, para que ela voe para o deserto, para um lugar preparado, onde é sustentada por um tempo e tempos e metade de um tempo. Um período simbólico de 3 anos e meio, que representa a era da igreja. Um tempo de provação e proteção divina. A imagem da águia evoca a libertação de Israel do Egito, mostrando que o mesmo Deus que cuidou de seu povo no passado continua a protegê-lo no presente. A fúria do dragão não cessa. Ele lança um rio de sua boca para tentar arrastar a mulher, mas a própria terra a ajuda, abrindo-se e engolindo o rio.
Frustrado, o dragão vai fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. A perseguição, antes focada na figura coletiva da mulher, agora se torna individual e direcionada a cada crente fiel. Em Apocalipse 13, o dragão, percebendo que sua ação direta é limitada, delega seu poder a 2 agentes terrenos. Ele se põe sobre a areia do mar, e de lá emerge uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Esta besta do mar é a personificação do poder político e militar ímpio, um império global que se opõe a Deus e persegue seu povo. Sua aparência, uma mistura de leopardo, urso e leão, remete às bestas do livro de Daniel, representando a culminação de todos os impérios mundiais pagãos da história. O dragão, Satanás, dá a esta besta o seu poder e o seu trono e grande poderio. Uma de suas cabeças parece ter sido ferida de morte, mas a ferida mortal foi curada, fazendo com que toda a terra se maravilhasse após a besta. Isso pode simbolizar a resiliência e a capacidade de reavivamento dos sistemas de poder mundanos, ou talvez uma imitação satânica da ressurreição de Cristo, um milagre enganoso para seduzir a humanidade. A admiração se transforma em adoração. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? O sistema político exige lealdade e adoração absolutas, usurpando o lugar que pertence somente a Deus. A besta recebe autoridade para agir por 42 meses, os mesmos 3 anos e meio, e profere grandes coisas e blasfêmias contra Deus, seu tabernáculo e os que habitam no céu. Sua autoridade se estende sobre toda a tribo, e língua e nação, e ela recebe permissão para fazer guerra aos santos e vencê-los. Todos os habitantes da terra cujo nome não está escrito no livro da vida do Cordeiro a adorarão. É um tempo de intensa perseguição, onde a fé dos santos é provada ao extremo. O capítulo termina com um chamado à perseverança e à fé, lembrando que a justiça divina prevalecerá. Enquanto a besta do mar representa o poder político coercitivo, uma segunda besta emerge, desta vez da terra. Esta é a besta da terra, também conhecida como o falso profeta. Sua aparência é enganosa. Tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro e falava como o dragão. Ela imita a mansidão de Cristo, o cordeiro, mas sua voz revela sua verdadeira origem e natureza satânica, o dragão. Sua função é promover a adoração da primeira besta. Ela é o poder religioso, ideológico e propagandístico que dá suporte ao sistema político. Ela exerce todo o poder da primeira besta na sua presença e opera grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens. Por meio desses milagres enganosos, ela seduz os habitantes da terra, persuadindo-os a fazer uma imagem da primeira besta e a adorá-la. A imagem ganha fôlego, tornando-se um objeto de adoração ativa, e quem não a adora é morto. O falso profeta implementa um sistema de controle total, econômico e social. Ele impõe uma marca na mão direita ou na testa de todas as pessoas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Este sistema exclui completamente os fiéis, que se recusam a se conformar e a adorar a besta. O capítulo culmina com o famoso enigma do número da besta. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. O número 6 sendo o número do homem, criado no 6º dia,
E aquém do 7, o número da perfeição divina, repetido 3 vezes, simboliza a imperfeição máxima, a tentativa humana e satânica de alcançar a divindade, uma trindade profana em oposição à Santíssima Trindade. Após a visão sombria da trindade do mal, a cena muda drasticamente em Apocalipse 14. É uma mensagem de vitória, um contraponto glorioso. João vê o Cordeiro que estava sobre o Monte Sião e com ele 144 mil. Estes são os mesmos 144 mil selados de Apocalipse 7, representando a totalidade do povo redimido de Deus, seguro e vitorioso com Cristo. Eles não estão mais na terra sofrendo, mas em triunfo com o Cordeiro na Sião celestial. Eles cantam um cântico novo diante do trono. Um cântico que só eles podem aprender, pois são os redimidos, os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens, simbolizando sua pureza espiritual e lealdade exclusiva a Cristo. Os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Eles têm o nome do Cordeiro e do Pai escritos em suas testas, em contraste direto com a marca da besta. Esta visão serve como um poderoso encorajamento para os crentes que enfrentam a perseguição, mostrando-lhes o destino final e glorioso que os aguarda. A seguir, uma série de 3 anjos voa pelo meio do céu com mensagens cruciais para o mundo inteiro. O primeiro anjo tem o Evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra. É um chamado universal ao arrependimento e à adoração do Criador, uma última oportunidade de salvação antes do fim. O segundo anjo anuncia a queda do sistema mundial ímpio. Caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Babilônia, símbolo do poder mundano, religioso e econômico que seduz e corrompe as nações, já é vista como derrotada na perspectiva divina. O terceiro anjo profere a mais terrível das advertências. Com grande voz, ele alerta sobre as consequências eternas de adorar a besta e receber sua marca. Beberá do vinho da ira de Deus e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. É uma declaração inequívoca de que a escolha feita nesta vida tem consequências eternas e que não há neutralidade no grande conflito. Em meio a essas advertências solenes, surge uma bênção para os fiéis. Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os seguem. Para aqueles que perseveram em meio à perseguição, a morte não é uma derrota, mas uma passagem para o descanso e a recompensa. O capítulo conclui com 2 visões da colheita final, simbolizando o julgamento. Primeiro, um semelhante ao Filho do Homem, com uma coroa de ouro e uma foice afiada na mão. Ceifa a terra, colhendo a seara dos justos para o celeiro de Deus. Em seguida, outro anjo, também com uma foice afiada, vindima os cachos da videira da terra, os ímpios, e os lança no grande lagar da ira de Deus. O lagar é pisado fora da cidade, e dele sai sangue até os freios dos cavalos. Uma imagem hiperbólica e terrível da magnitude e da totalidade do justo juízo de Deus sobre o mal. Este interlúdio, que começou com a guerra no céu, termina com a separação final na terra, preparando o cenário para a execução do juízo divino através das 7 taças da ira de Deus. Se esta análise profunda sobre a guerra espiritual em Apocalipse abriu seus olhos para as realidades invisíveis ao nosso redor, eu te convido a fazer parte da nossa comunidade de estudos. Inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder os próximos vídeos, onde continuaremos a desvendar os mistérios do fim dos tempos. Compartilhe este vídeo com alguém que também busca entender as Escrituras em profundidade. E comente abaixo, qual desses símbolos mais impactou você? A mulher, o dragão, a besta ou a visão do Cordeiro no Monte Sião?
Sua participação é fundamental para continuarmos essa jornada.